Estamos próximos do Dia dos Pais. Muitos consumidores escolhem comprar presentes pela internet e, por isso, é preciso até se antecipar. Até porque precisa dar tempo do produto chegar ao seu destino. Na verdade, esse é o objetivo, né? Sobre isso, eu vou conversar com a advogada especialista em direito do consumidor. Está aparecendo a doutora Luciana Linares. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Muito boa tarde, Eduardo. Imensa honra, grande satisfação compartilhar com vocês e com os telespectadores do SBT essas informações relacionadas ao direito do consumidor. Muito obrigada pelo convite. Tá, obrigado pela sua presença também. Ainda dá tempo de comprar pela internet, doutora? Por Dia dos Pais? Sim, dá tempo sim. Tomando as devidas cautelas, sempre é possível fazer essas aquisições pela internet, sim, Eduardo. Perfeito. Quais os cuidados o consumidor deve ter ao comprar pela internet, doutora? Eduardo, nós estamos vivendo tempos em que os golpes, os crimes digitais estão cada vez mais crescentes. Nós estamos vivendo realmente situações de preocupação nas relações de consumo digitais. Então, é importante que o consumidor esteja muito atento às situações em que ele possa ser colocado sob um risco de golpe, tá certo? É possível que alguns golpistas, alguns estelionatários criem falsos sites, falsos e-commerces para colocar o consumidor numa situação de lesão. Então, todo consumidor, quando for adquirir algum produto pela internet, é importante que ele se valha de indicações, que ele se certifique, até mesmo, normalmente nos sites existe um número de telefone, um serviço de atendimento ao consumidor, se valer de algumas cautelas, procurar as devidas indicações, verificar se há algum tipo de reclamação contra esse fornecedor. Enfim, são cautelas que o consumidor deve adotar para evitar cair numa situação de golpe. É verdade. Eu vou até te contar e contar para os amigos uma experiência que eu tive. Ocasião daquele período de compras pela Black Friday. Eu recebi uma ligação do Mercado Livre. E falando que não sei o que e tal, sua conta cancelada, tá falando, tudo bem, senhor, beleza, desliguei, liguei pro Mercado Livre, aí é golpe, senhor. Então assim, olha só, os caras se passam, né, pela empresa para praticar golpes. Sim, são os profissionais, né? São os criminosos profissionais, são pessoas que se valem muitas vezes da desinformação, da boa-fé do consumidor. Normalmente, o consumidor, ele atua, né? Nós todos, enquanto consumidores, nós temos uma característica muito importante que é a vulnerabilidade. A vulnerabilidade, inclusive, é uma presunção legal, o Código de Defesa do Consumidor, que inclusive agora no mês de agosto, dia 15 de agosto, completa 34 anos, é uma norma especialmente protetiva dessa figura do consumidor brasileiro. Inclusive, nós brasileiros podemos nos orgulhar, melhor dizendo, porque nós somos um paradigma para muitos países. Portugal, por exemplo, é um país que não tem uma lei específica para proteger o consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz essa vasta gama de princípios, de normas para nos proteger. E nós somos vulneráveis, nós estamos expostos a algumas situações de ilegalidades, abusividades e pessoas, criminosos que se valem justamente dessa vulnerabilidade, Eduardo, para praticar crimes. Então, é importante a adoção de cautela, fazer o contato com o serviço de atendimento ao consumidor, procurar indicações, enfim, existe um caminho para evitar o golpe. Então, que nós possamos adotar esses caminhos, essas cautelas, para não correr esse tipo de risco e sofrer esse tipo de lesão. E sabe o que é importante destacar nessa questão de legislação? É que se comprar fora do país, não tem essa proteção, né? Se você comprar na China, por exemplo, lá é a lei de lá, né? Então, não é a mesma proteção. Não é a mesma proteção. Nós temos que ter muita cautela ao contratar produtos ou serviços. Hoje nós temos no nosso país uma vastidão de fornecedores e pessoas que se colocam no mercado de consumo ofertando produtos, ofertando serviços, e o consumidor brasileiro, ele precisa ser bem informado. Inclusive a informação é um direito essencial do consumidor. Eu diria que é um dos direitos mais importantes quando se fala em direito do consumidor, é a informação. Muitas vezes nós não recebemos a devida informação
no ato da compra, no momento em que estamos negociando, justamente por quê? Porque se tivéssemos a devida informação, Eduardo, talvez não contrataríamos. É verdade. Então, é o que normalmente acontece quando se contrata um empréstimo bancário, um plano de saúde, aquelas letras muito pequenas nos contratos. A informação, ela ainda é muito prejudicada quando se trata do direito do consumidor. Então, é importante que esse consumidor, já que a informação não chega tão facilmente a ele, que ele busque isso, que ele questione isso junto ao fornecedor. Porque a tendência é o fornecedor dificultar. Sim. Então, nós temos que alertar as pessoas para que evitem esse tipo de situação. Bom, e para ajudar, você não deve, naturalmente, não é indicado colocar o próprio cartão de crédito, os dados, nesses sites ou no site de compra, seja lá qual for que você vai comprar. Eu, por exemplo, doutora, eu só uso o cartão online, aquele que digita na hora e que é Exato. Só para aquela compra. Aliás, o meu cartão de crédito não está nem habilitado para fazer, o cartão mesmo físico, para fazer compra online. Ele está bloqueado. Você quer saber? Perfeito. Eduardo, perfeito. A sua conduta é perfeita, é uma conduta preventiva. Nós precisamos adotar condutas como essa que você adotou. Prevenção ao dano. Por quê? São criminosos estelionatários que estão cada vez se aperfeiçoando mais para a prática desses crimes. Então, é importante que esse tipo de conduta seja adotada, não colocar o número de cartão, se certificar se aquele site realmente é um site idôneo, fazer o contato com o serviço de atendimento ao consumidor, pedir indicações. São cautelas que não são difíceis de serem adotadas e que minimizam bastante o risco do consumidor brasileiro. Oh, e sabe a que funciona, doutora? Sabe por quê? Outro dia eu esqueci que o meu cartão está bloqueado para conta online. Aí eu fui fazer uma compra online num site oficial, né? E eu pus os dados do meu cartão e não estava dando. E eu mesmo xinguei. Falei, pô, esse negócio de cartão não está funcionando. Depois que eu vim lembrar que está bloqueado para compra online. Eu gerei o cartão online, aí deu, efetivou. Perfeito. Perfeito. E na dúvida, viu, Eduardo? Eu digo mais, na dúvida, é melhor não comprar ou pedir para gerar um boleto. E numa situação em que se gera um boleto, muito cuidado também, porque o golpe do boleto falso está sendo praticado diuturnamente. É uma situação em que as pessoas recebem um boleto e quando vão confirmar o pagamento, o dinheiro acaba caindo na conta do estelionatário. Então, é muito importante tomar essas cautelas. Repito, não são cautelas difíceis de serem adotadas e que colocam o consumidor numa situação de muito maior conforto e segurança. É verdade. Sobre as taxas a taxa das blusinhas, doutora, aprovada pelo governo aí para compras internacionais, não é? A taxa foi aprovada. Quem comprou antes do início da taxação pode ainda assim ser taxado, não, né? Não. Essa taxa ela começou a vigorar a partir do dia 27, agora de julho, tá? Então, as compras anteriores ao dia 27, elas não são taxadas, Eduardo, somente a partir de agora, 27 para frente. Tá, e por Dia dos Pais agora, se o produto não chegar, como fazer? Bom, aí nós já estamos falando sobre uma lesão propriamente dita a uma relação de consumo, a um direito do consumidor. São empresas que assumem com o consumidor o compromisso, o dever de prestar um serviço de qualidade, de segurança, e numa situação como essa, essas empresas elas se colocam sob o alvo da lei, especialmente do consumidor que sofreu a lesão e que poderá ingressar com ações judiciais, pleiteando a rescisão desse contrato, porque nada mais é uma aquisição pela internet de um produto, é um contrato de compra e venda. Então, em havendo descumprimento do dever do fornecedor, no sentido de cumprir esse dever de entrega, o consumidor assume naturalmente o direito, melhor dizendo, de pedir a rescisão desse contrato, a devolução dos valores pagos, e numa situação severa de aborrecimento, de descontentamento, em que fique muito bem caracterizada a falta de atendimento respeitoso, no sentido até mesmo de honrar a confiança do consumidor. Eu costumo dizer que o consumidor ele é revestido de boa-fé e ele merece respeito. A justa expectativa que ele tem quando ele escolhe adquirir esse produto ou um produto ou serviço de um determinado fornecedor. Então, o mínimo que se espera de uma empresa é que honre essa confiança. E nós, enquanto consumidores, porque todos somos, independentemente de profissão, de CEP, de classe social, todos somos consumidores e todos merecemos o respeito e o amparo da lei. Não entregou,
naturalmente nasce para o consumidor o direito de pedir a rescisão do contrato, de questionar esse atraso, de pedir a devolução dos valores e até mesmo uma indenização por dano moral. Tá certo. Eduardo. Tá bom. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Deixa contato aí da rede social para quem quiser tirar alguma dúvida, quiser entrar em contato com a doutora. No Instagram, eu estou como @Luciana Linares, sem o H, @LucianaLinares.adv. Tá bom. Obrigado, viu, pela sua participação. Agradeço, Eduardo. Um grande abraço a todos vocês do SBT. Muito obrigada pelo convite. Com certeza. Obrigado nós pela entrevista, doutora. Conversamos com a advogada especialista em direito do consumidor, Luciana Linares.